E a nossa convidada de hoje já está a postos para participar da nossa programação, do nosso programa de hoje. É a doutora Fernanda Nichelli, médica especialista em estética médica. A doutora Fernanda Nichelli, com 3 pós-graduações concluídas, atualizações da Universidade de Harvard. Ai, tá vendo? Alguém aqui se formou em Harvard? Selbook? Não? Zé? Não? Bruno? Eu menos. Até que enfim alguém de nível aqui nesse programa, né? E também, não é só Harvard, Universidade de Michigan. Alguém aqui se formou em Michigan? Ninguém, né? Então, a doutora Fernanda sim. E ela, eu não sei nem se eu consigo dizer isso aqui, mas eu vou tentar. Faz parte da International Society of Dermatology, of European Academy of Dermatology and Venereology. Que em português significa o quê, doutora Fernanda? Tudo bem, Fernando? Melhor agora, minha xará. E aí, vamos conversar um pouquinho, então? Vamos falar sobre assuntos relacionados ao coronavírus e também a preocupação com a pele, que para quem não sabe, deveria saber, né, doutora? É o maior órgão do corpo. E ele tá sempre em exposição. Precisa ter cuidados, né? E sabe que é bem característico, assim, eu estava ouvindo vocês falarem agora sobre o coronavírus, para variar, né, a gente liga a televisão, internet, é só isso que nós temos visto ultimamente, e tu sabe que isso refletiu bastante nos nossos consultórios também. A nossa clínica tem recebido muitos pacientes com queixas relacionadas a essa pandemia, não diretamente com a doença, né, não diretamente com a infecção do coronavírus, mas decorrente, assim, pacientes com estresse, que gerou queda de cabelo, que gerou dermatite seborreica, com doenças, às vezes, psíquicas que refletem na pele, coceira, alergias. Então, muita coisa acabou refletindo na nossa área, sim, né, diretamente dessa pandemia. E, doutora, eu até falei outro dia aqui com os nossos ouvintes, eu até melhorei da situação que eu tava, né? Eu vou direto ao ponto aqui. Eu tava com as mãos ressecadas, até descascando pelo excesso, eu imagino que é a única coisa diferente, que a gente tá passando álcool de todo jeito na mão, né? Até álcool de posto, se deixar, a gente passa com medo de relar em alguma coisa contaminada, enfim. Quais os cuidados com a pele que a gente tem que ter em relação ao álcool em gel? Pois é, isso é uma queixa bastante frequente aí. Então, primeira coisa que eu costumo orientar é a orientação da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, e do Ministério da Saúde também. Doutora Fernanda Nichelli está de volta, restabelecemos o sinal, nosso satélite já foi reposicionado, né? Que às vezes os satélites dos comunistas, sabe, doutora? Eles ficam tentando derrubar o nosso sinal. Os satélites dos chineses, é uma coisa perigosa. Bom, brincadeiras à parte, doutora, eu vou repetir a pergunta, né, dessa questão. A primeira informação que haviam nos passado é essa. Água e sabão já faz um efeito interessante. E o álcool em gel. Só que água e sabão a gente já está acostumado no trato diário, né? Basta saber, você que lava louça, você que lava roupa, enfim, todo mundo, né, que vai ao uso sanitário deveria pelo menos, né, lavar as mãos, mas o álcool em gel é algo meio novo que a gente introduziu no nosso cotidiano. Quais cuidados com a pele que a gente deve trazer em relação ao álcool em gel? Então, assim, o álcool em gel 70 que a gente tem usado, o ideal é que se use ele só quando não tiver, Fernando, pia com água e sabão. Onde vocês tiverem acesso a uma pia com água e sabão, a higiene das mãos é tão boa quanto ou até melhor do que o álcool gel. Então, deixem para usar só quando estiver na rua, que não tiver acesso à lavagem das mãos. Bom, em se tratando de uso demasiado do álcool gel, porque é mais prático, está na bolsa, hidratem bastante a mão de vocês. Podendo, durante a noite, que a gente está dormindo, eu oriento meus pacientes a passarem um creme hidratante, pode ser a base de ureia, a base de manteiga de karité, ou o próprio óleo de coco, e se puder, ocluir a mão com uma luva, dormir de luva, porque a oclusão faz com que o hidratante permeie melhor, e durante a noite vocês não precisam lavar as mãos e fica hidratando a mão. De manhã acorda e vai poder durante o dia usar o álcool gel tranquilamente.
Aí, doutora, tem uma outra questão que eu gostaria de trazer também atrelada a isso. O álcool líquido, eu devo utilizá-lo ou também só no extremo do extremo? Tá, então assim, o ideal é o quê? Que o álcool 70 gel a gente use para fazer a higiene das mãos, e o álcool líquido, aquele que se encontra no supermercado, geralmente é 96, né, ou 92, que deixe para superfície. As pessoas têm a ideia errada de que se lavarem as mãos ou usarem o álcool em maior graduação, melhor vai ser. E não é verdade. Muitas vezes pode criar, sim, um problema, a gente chama de eczemas, que são alergias, aquelas dermatites nas mãos, cria um problema e não mata o vírus. Isso é uma questão química, e algum farmacêutico até pode explicar melhor do que eu, um químico, que muitas vezes a graduação do álcool gel, ele evapora muito rápido e não dá tempo, vamos dizer, de matar o vírus, né, porque o álcool, ele atua na cápsula viral, e a gente precisa de um tempo ali para que, de fato, faça o efeito. Doutora, uma pergunta que vem aqui de um ouvinte, inclusive peço a vocês que mandem perguntas aqui no nosso chat do YouTube. Daqui a pouco eu vou abrir as linhas também no 28709707 para participação do nosso ouvinte. O Alejandro Caprário pergunta assim: doutora, tem como os profissionais da saúde se protegerem daquele aperto na pele do rosto ao usarem as máscaras faciais por tanto tempo? Tem que encontrar um modelo que se adapte melhor ao seu formato de rosto? Qual que é a dica? Isso tem sido uma queixa bastante frequente, essa questão das máscaras apertando o rosto, ou as orelhas também. As pessoas estão falando, eu tô ficando com a orelha em abano pela pressão que o elástico faz. Então, o que eu oriento? É vocês acharem realmente uma máscara que se adapte melhor, porque muitas vezes as pessoas fazem tanta pressão nessa região abaixo dos olhos aqui com a máscara, e esquecem que às vezes desloca até essa região aqui, acaba entrando o ar errado. Então, o ideal é que essa máscara acople de uma forma uniforme em toda a face, uma forma que vocês vão aguentar e ficar tantas horas expostas a ela, e de preferência, se puderem, trocar essa máscara. Tem as máscaras de tecido que por até 2 horas podem ser usadas, algumas têm filtro, então por uma máscara mais confortável, porque isso realmente cada vez mais vai fazer parte do dia a dia da gente, a gente vai ter que encontrar algum tipo de máscara que se adapte à nossa face. Eu recebi a pergunta da Evelyn Borges aqui dizendo o seguinte: álcool em gel a gente já conhece, mas por exemplo, tem álcool em gel com aloe vera, com algumas outras coisas na sua composição, tem a mesma eficácia? Isso ajuda mais a combater a questão, né, bacteriana, ou apenas a essência para dar um cheiro diferente? Tá bom, Fernando, é bem importante isso que questionar. O que eu costumo dizer? Não que tenha influência na ação bacteriana, bactericida do álcool, tá? Mas, geralmente, alguns álcools em gel, eles têm ou vitamina E ou glicerina, porque ele faz uma ação hidratante ao mesmo tempo. Agora, o produto vir pronto, a gente comprar pronto, ele tem uma eficácia. O que não pode é as pessoas, às vezes, misturarem em casa, achando, bom, vou misturar um pouco do álcool gel com o creme que eu tenho aqui de vitaminas. Isso não. Porque aquele produto que ele foi vendido pronto, ele está quimicamente adequado para aquilo. Isso eu sempre falo assim, álcool gel, tem essa história do pessoal estar inventando de fazer em casa, fazer caseiro álcool gel, não façam isso. Álcool foi feito para ser feito em laboratório por um químico que sabe o que está fazendo, ou até mesmo um farmacêutico. Então comprem álcool em gel que seja, de preferência tem registro na Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né, tem um número de registro, porque daí tem a eficácia desse álcool gel comprovada. E vale a pena, assim, se quiserem comprar com algum ativo mais hidratante, não tem problema, vai ajudar. Então é mais por essa questão da hidratação mesmo, né? Exatamente, hidratação, ele não agrega em nada na questão bactericida ou, enfim, bacteriostática que o ativo vai ter. Muito bem. Outra pergunta que chega aqui é do Newton Garcia. Por que a gente deve usar o álcool 70 ao invés do álcool total, né? O tempo de evaporação do 70 é o correto para matar os micro-organismos? Então, é isso que é uma explicação, que na verdade eu até procurei uma ajuda de uma farmacêutica, né, para me explicar isso também, porque eu sabia que algumas pessoas estavam usando, e eu fiquei pensando também que é a lógica, né, por que um 92 ou 96 graus não é melhor?
e existe toda essa questão do envelope viral, há tanto tempo que o álcool tem que estar em contato com esse envelope viral para destruir, de fato, o vírus, e se eu não me engano, né, até posso ser corrigida aí por alguém que atue na área, porque, né, eu sou médica, eu não sou química, mas existe essa questão do álcool 90 e 92%, ele evaporar mais rápido e não ter eficácia tão comprovada, pelo menos no tecido humano, na pele, como o álcool 70 tem. Tem mais perguntas aqui. Aqui achei. Tem algumas perguntas que eu vou separar para daqui a pouco, que fala sobre dermatologia no contexto geral, não só voltado para o coronavírus, e você também pode mandar a pergunta aqui para a doutora Fernanda Nichelli, e no telefone 2870-9707 tirar a sua dúvida, aproveitar que é uma das maiores especialistas do Brasil, está participando aqui com a gente hoje, é um motivo de muito orgulho para a gente, então aproveita, né, que ajuda e ajuda bastante. Essa questão que a gente fala, doutora, de evitar contato com as pessoas nesse período de coronavírus, né? Então a gente sabe que as gotículas, né, do espirro, da tosse, enfim, quando atinge outra pessoa, podem infectá-la. Mas o coronavírus, ele se aloja na pele, né? Quando há um contato com outra pessoa, eu posso contaminá-las? Como é que funciona a pele? Ela segura o vírus e pode repassar? Sim, a pele também pode transmitir, por isso que a gente pede tanto que não haja esse contato entre as pessoas, que se eu posso apertar tua mão, aquela história que o pessoal brincava, agora todo mundo se cumprimentando com o cotovelo, enfim, é porque sim, onde tiver uma superfície de contato, aumenta a tua chance de transmissão do vírus. Então, essa é a questão do isolamento social, das pessoas não ficarem tão próximas. Eu brinco na minha clínica em Porto Alegre, a gente costuma sempre abraçar os pacientes, eu tenho esse costume, assim, de bem brasileira, de abraço todo mundo, beijo todo mundo. Aí, essa época, a gente não faz mais isso, a gente até orienta, é uma regra que agora vingou na clínica, a gente tem o mínimo de aproximação necessária, porque realmente essa questão do contato facilita a transmissão do vírus, é uma coisa que a gente tem que aprender a conviver com isso. Eu digo assim, tem tanta coisa que a gente tem ouvido a respeito do coronavírus, né, que deixa todo mundo um pouco atordoado, é tanta verdade sem verdade, né, então eu fico até meio assim para dar esse tipo de informação, mas o que eu passo de informação são coisas seguras que eu ouço do Ministério da Saúde, enfim, de órgãos que existe uma hierarquia, a gente tem que respeitar ela, independente da nossa opinião, então a gente tem que entender isso, e eu acredito que sim, essa seja a melhor maneira, que nós não tenhamos contato, tanto as pessoas próximas, para evitar que haja essa disseminação como está havendo desse vírus. O Marco Aurélio Gavioli pergunta assim, doutora, fale sobre usar luvas, né? Tem essa eficácia também comprovada, as luvas? Tem período para descarte, como as máscaras? A luva também seria uma barreira, foi aquela questão que eu te falei, a gente ficar encostando a mão para cumprimentar ou tocar em alguma coisa, então a luva já é uma barreira maior de proteção, e obviamente o ideal é que tu use uma luva descartável, por exemplo, vai sair para ir no supermercado, veste essa luva, quando tu voltar, que tu for pegar a direção do teu carro, ou abrir a maçaneta da tua porta de casa, ou, sei lá, apertar o elevador, que é uma coisa tão simples, mas ali é uma maneira de contaminar, porque quantas pessoas apertam aquilo ali por dia? Então, são momentos que seria uma boa tu estares usando uma luva. E sim, deveria descartar ela, provavelmente seja plástica, né? Quando terminou ali o passeio que tu deu, enfim, ou o supermercado que tu foste, tem que trocar, sim. Cada um na sua área, né? Por exemplo, nós profissionais de saúde trocamos a todo momento luva, nossa, vai uma caixa de luva por dia, assim, mas eu acho que as pessoas que usam esse tipo de luva tem que usar só para ir no supermercado, para quando vai sair de casa. Dentro de casa, a princípio, não tem necessidade se vocês higienizarem a casa de uma forma correta, né? Aí pode mais uma dica, se tu quiser, que é a questão da água sanitária, né? Para limpar a casa, segundo o Ministério da Saúde, uma dose de água sanitária para 9 doses de água. E aí tu consegue higienizar o chão, tudo, e manter limpo. Doutora, também recebi aqui a pergunta da Eliane Santos, de Buenos Aires, né, brasileira que mora em Buenos Aires, na Argentina. Gostaria que a doutora falasse um pouco sobre como surgem as lesões nas pontas dos dedos dos pés dos pacientes com coronavírus. Está tendo casos desse?
Não, o que está acontecendo, assim, até para responder a tua ouvinte, até a Sociedade Brasileira de Dermatologia se posicionou sobre isso, na Europa também se posicionaram, porque algumas lesões foram vistas em pacientes que tinham coronavírus. Não existe até agora comprovado em estudo científico nada na dermatologia que seja uma lesão característica de coronavírus. Para isso, para a gente afirmar alguma coisa, olha, tal lesão, lesão nos pés, lesão nas mãos, são características de paciente que é portador do coronavírus, ou, enfim, dizer que o coronavírus faz essas lesões, precisa de um estudo que a gente realmente possa afastar algumas outras variantes, e isso não foi feito ainda. Então, não tem nada publicado, pelo menos em literatura médica indexada, que a gente possa afirmar. O que se sabe é que sim, alguns pacientes que foram estudados, que estão com coronavírus, têm algumas lesões características, alguns aparecem com rash, que é vermelhão, mas nada que a gente possa falar e vocês olharem para uma pessoa e através de uma lesão de pele dizer que ela está com coronavírus. Doutora Daniele, e os olhos? São porta de entrada do vírus também? É considerado uma mucosa, né? Enfim, se sim, todo mundo deveria usar óculos além das máscaras? O ideal, sim, no mundo, assim, Fernando, no mundo ideal, para quem está enfrentando uma pandemia como nós estamos, com um vírus que a gente não está sabendo, né, não soube lidar a tempo e não está ainda, porque nós não estávamos preparados para esse vírus, o ideal é que a gente andasse dentro de uma bolha, né, que ninguém tivesse contato com nada, mas isso não tem como acontecer. Tudo que for mucosa, que for porta de entrada para o teu corpo, é uma maneira do vírus conseguir entrar. O ideal, sim, seria que nós usássemos óculos, sim, ou aquelas shield masks que o pessoal está usando, vocês viram que é um plástico na frente do rosto duro, assim. Então, assim, isso tem se usado bastante, porque evita que qualquer gotícula entre em contato, seja com a tua via aérea pelo nariz, ou pela boca, ou pelos olhos. Mas o risco existe, sim, mas o que eu sempre digo, a gente tem que tentar minimizar esses riscos, diminuir ao máximo, mas também a pessoa precisa sair de uma forma que vá se sentir bem, né? Eu acho que um bom uso de máscaras, minha opinião, né, a respeito disso, assim, usar, para quem precisa sair e trabalhar, usar máscaras, lavar as mãos todo o tempo, não entrar em casa com os calçados, quando chegar em casa já tira a roupa, se puder lavar é melhor. Sim. Cuidar nessas superfícies que muitas pessoas tocam, como maçaneta de porta, são coisas que a gente não atenta no dia a dia, né? Apertar o elevador, porque são locais que a chance de alguém ter passado ali com o coronavírus é grande, e aí tu pode te contaminar. Doutora, 1h01 nesse momento, eu vou ter que fazer um rápido intervalinho na rádio, a gente segue aqui na internet, tá bom? Combinado. Ok, 1h01, horário de Brasília. Boa noite. Boa noite, quem fala? Aqui é o Gideon, tá falando? Ô, Gideon, você tá bom, meu caro? Tudo bem, cara? Tudo em ordem. Alô, Gideon. Caiu? O Gideon caiu. Mas tudo bem. 28709707 é só ligar de novo que a gente te atende, Gideon. Enquanto isso, é o seguinte. Aqui, doutora, mais uma pergunta que vem. É o seguinte. Saindo um pouquinho dessa... aqui, ó. O Renato Henrique mandou. Fernandão, pergunta pra doutora sobre as digitais. Se lavar muito as mãos com sabão pode prejudicar. Ele fala assim, olha, parece que as minhas mesmo estão sumindo. Tô até com dificuldade pro telefone reconhecer as minhas digitais. Isso é possível, doutora? Não, tem pessoas, a gente sabe que até geneticamente, que muitas vezes a digital já é desde pequeno um problema, não consegue reconhecer em biometria, esse tipo de coisa. Tem pessoas que têm anatomicamente essa região variável, mas eu não acredito que seja só de lavar a mão que tu estejas perdendo as tuas digitais, né? Provavelmente tem aí alguma alteração anatômica já que realmente esteja acontecendo. E é bem comum, quer dizer, não é bem comum, mas é mais comum. Imagina, viu? Tem várias pessoas que têm esse problema com a biometria e acabam fazendo até em outros dedos, enfim, em função de ter a perda digital. Que mais aqui? Agora também, se o pessoal quiser mandar perguntas, né? O clima mudou, estamos falando sobre o frio, tá chegando aí o inverno, fiquem à vontade. Newton Garcia diz assim, Fernando, peça para a doutora falar sobre o risco que tapetes e carpetes trazem, estão em todos os estabelecimentos. Farmácias, padarias, supermercados, são o habitat ideal para o vírus. Isso ajuda mesmo também, doutora?
O que acontece? Isso é bastante controverso, tá? Eu já vi algumas entidades se manifestando a favor e outras dizendo que fizeram estudos e disseram que não teria como o vírus sobreviver num tapete por mais tempo. Então a gente fica realmente muito como saber sem responder esse tipo de pergunta, que eu particularmente respondo perguntas assim baseado em literatura médica, né? E a gente não tem isso ainda, não tem tempo de estudo suficiente. O que eu diria que o ideal é, se tu tiveres tapete em casa e tem criança e tem cachorro, enfim, anda com calçado em casa, ou daqui a pouco alguém entrou em casa com calçado, o ideal é tirar, até a gente realmente saber se esse tapete tem como manter o vírus vivo ali. Eu acho que não vale a pena a gente arriscar. Foi o que eu falei, é um vírus muito novo, tem muita especulação hoje do que é verdade, é a pandemia das verdades transitórias, eu brinco, porque o que é verdade hoje, amanhã já não é, alguém vem e diz, tu vê pessoas sérias e pessoas estudiosas falando coisas contraditórias, então assusta um pouco a gente. Eu acho que nesse momento nós temos que pensar o que é melhor e se pudermos dentro de casa tirar, eu acho mais viável. O José Oscar pergunta se o vírus entra por ferimentos. Pode entrar, o vírus, se ele estiver disponível, tanto na tua pele, ele pode entrar pela tua boca, pelo teu olho, pelo teu nariz e por algum ferimento, sim. Então, o ideal é que, claro, principalmente se estiver com um ferimento, tiver algum ambiente que vá fazer um curativo, coisa assim, o ideal é que qualquer ambiente que nós médicos vamos trabalhar, que seja mais asséptico, a gente sempre deixa limpo para tudo, né? Ainda mais agora, em tempos de coronavírus, mais do que nunca, qualquer ferimento, o ideal é que esteja, sim, fechado. A Rosimeire traz uma questão aqui interessante. Fale sobre a queda de cabelos, por favor. Ela tem alguma relação com o confinamento? Será que isso pode estar ligado ao estresse, doutora? Da mudança de rotina, dessa situação que todos nós não sabemos o dia de amanhã, enfim? Essa é uma queixa muito comum, assim, no consultório, principalmente agora, bastante. Caramba. Sabe que as pacientes estão bem desesperadas, e o que acontece? Existe, um problema chamado eflúvio telógeno. O que é esse eflúvio telógeno? Ele geralmente acontece por um motivo, o gatilho dele, o que origina esse eflúvio telógeno é o estresse, que é a queda de cabelo, esse eflúvio. Então a paciente, por um motivo ou outro, vai dizer, mas eu estou tranquila em casa, não estou estressada com essa pandemia, né? Alguns estão muito, por vários motivos aí, políticos, enfim, financeiros, mas tem pessoas que me dizem, é só o fato de tu estares fora da tua rotina normal, pode ter alguma alteração metabólica também, então a chance aumenta. Aumenta também a dermatite seborreica, que popularmente é conhecida como caspa. A gente fica mais estressado, aumenta a oleosidade do couro cabeludo, e essa oleosidade também pode propiciar uma queda. Então, tudo isso é muito comum nessa época de pandemia, de estresse. As pessoas têm que tentar manter a sua rotina, se estão acostumadas a fazer exercício, mesmo que seja dentro de casa, que façam exercício, que se alimentem da forma mais que estão acostumadas, né, possível, para que a gente possa evitar vamos dizer assim, tantos problemas pós-pandemia que a gente já está enfrentando, na verdade. Nós temos mais perguntas. Eu peço que você ligue no 2870-9707 para você participar aqui também por telefone. Você tem alguma dúvida a respeito de dermatologia, pode enviar agora aqui pra gente no Tamo Junto na PAN. O Ari Gonçalves faz uma pergunta um pouco mais genérica na área da medicina. Eu não sei se a doutora pode nos ajudar, mas pelo que você tem estudado, doutora, o Covid-19 ele vai se tornar um vírus comum no futuro, como a gripe? Eu espero isso, sinceramente, mais do que saber responder, assim, é a minha esperança, que sim, que a gente consiga. O problema que está assustando muito é que é uma coisa muito nova, né? A gente não consegue, para desenvolver uma vacina leva um tempo, para a gente saber como lidar com esse vírus leva um tempo. Então eu espero que sim, e eu acredito que ele vai ter que se tornar um vírus comum, porque me parece que ele veio de uma forma muito, surpreendeu todo mundo, e agora a gente está se adaptando, né? Tentando se adaptar a ele, mas eu acredito que sim, acho que muitas pessoas vão ficar, inclusive, imunes, né? Entre aspas, a esse vírus, e a gente vai ter que aprender a conviver com ele. Enquanto isso não acontece, vamos lá com o que a gente pode, tentando combater ele. Muito bom. Temos ouvinte para participar conosco ao vivo aqui. Alô? Alô? Quem fala? Gessé. Ô Gessé, você tá bom?
Tô indo, caminhando. Estamos caminhando. Você fala de onde, meu caro? Eu falo de Santo André. Aqui na Grande São Paulo. Isso. Hoje você manda a tua dúvida, a doutora Fernanda tá na linha. Eu queria saber da doutora, eu tenho uma dúvida, porque há mais ou menos uns 15 anos atrás, quando eu tinha 19 anos, eu fui para Londres. E assim, né, já tá acostumado com a temperatura do Brasil, tudo certinho. E assim que eu cheguei em Londres, eu comecei a desenvolver esse problema de pele. Eu não tinha nenhum problema de dermatite, nada, e eu até, depois que eu fui para Londres e voltei pro Brasil, assim, pelo menos umas 5, 6 vezes por ano, esse problema aparece para mim. Entendeu? Aí eu queria saber da doutora se tem alguma coisa a ver, ou realmente o que seria isso? Tá, assim, uma coisa que eu costumo dizer da minha área, que é bem complicado a gente conseguir dar um diagnóstico à distância, sabe? Eu brinco assim, que o cardiologista ele tem um estetoscópio para ouvir o coração. Nós, dermatologistas, temos os nossos olhos ou dermatoscópio. Então, a gente precisa analisar esse paciente, assim, eu entendo tudo que tu tá me falando, a questão de ter viajado para Londres, que eu posso te dizer que pode ter mudado, é porque o clima é totalmente diferente. O clima londrino para o Brasil é diferente, a água em Londres é diferente. Quando a gente viaja, a gente sente que a pele fica diferente, que o cabelo fica diferente. Mas assim, lesão de pele, a gente tem que investigar para ver o que é. Tu tá me relatando que foi um episódio que tu passou há 15 anos atrás e que até hoje tu sofre com ele, quando tu já estás no Brasil. Então tem que ver se não houve alguma outra doença. Doença de pele pode ser muita coisa. Pode ser alguma doença autoimune, pode ser só uma dermatite, uma alergia, pode. Mas pode ser uma doença autoimune, uma psoríase, um lúpus, um líquen. Tem que ver o tipo de lesão que ele tem, examinar isso, se preciso for, pedir exames complementares, para que a gente possa fechar um diagnóstico e aí poder ajudar esse paciente. Talvez tenha sido, sim, a só questão de tu mudar de país, mudar de clima, mudar de água. Agora, eu acredito que mereça uma investigação um pouco mais, vamos dizer assim, mais a fundo do que está acontecendo contigo, porque tão recorrente e há 15 anos é uma questão de tu procurar ajuda, sim, tá? Muito bom. Esclareceu, Gessé? Inclusive, eu queria falar para a doutora que eu Sim. tenho 2 hematomas na perna, que eu faço uso de uma pomada chamada furoato de mometazona e também tomo uma medicação chamada Lectus, que é um antialérgico. Mas é uma coisa que vai e volta, vai e volta. Eu não sei se também tem a ver com o tipo do meu trabalho, que eu tenho um restaurante, então isso acaba agravando o estresse, o emocional. Mas assim, é um hematoma que eu tenho na perna que, sim, ele desaparece, depois de um tempo ele volta e não tem uma solução para minha situação. Primeira coisa que eu tenho para te dizer, se eu posso te ajudar sem estar te vendo, né, é que tu estás usando uma pomada de corticoide. Mometazona é um corticoide e ele não deve ter esse uso indiscriminado, tá? Primeiro lugar, não se usa, se realmente é só um hematoma que tu tens na pele, não se usa corticoide em cima de hematoma. O corticoide é um anti-inflamatório, esteroide, mas não para hematoma. E outra coisa, o uso contínuo desse corticoide pode causar problemas, até estria de pele, então a gente não, e alguns outros problemas, tá? Não se deve usar cronicamente. O Alectus é sim um antihistamínico, um antialérgico, mas também deve ser administrado com uma orientação por um período de tempo curto. A gente vê como tem medicação que fica ao alcance de todo mundo, como é perigoso, na verdade, essa automedicação. Às vezes uma pomadinha que parece tão inofensiva, né, Fernando, pode causar problemas sérios, sim, assim. Então, o que eu posso dizer pro teu ouvinte, para ajudar ele, primeira coisa, assim, eu não usaria mais esse corticoide sem um médico te ver, tá? E o Alectus também, tenha um pouco de parcimônia, porque o antihistamínico não é para ser usado dessa forma sempre, né? Eu acho que valeria a pena aí com esses dois medicações que tu tem, com esse problema que tu tá me relatando, que realmente tente passar com um médico, ou então não passe mais essa pomada até que tu possa ver um médico. Desculpa. Não, eu ia perguntar se tá tudo ok, se ajudou aí, Gessé, tem alguma dúvida? Ajudou, tirou bastante as dúvidas e a gente vai procurar novamente o especialista para tentar
nos ajudar nessa situação, né? Bacana. Valeu, meu amigo. Obrigado, Fernando. Um abraço. Abraço. Um abraço. Tchau, Você tchau. continua ligando aqui no 2870-9707 para você participar aqui ao vivo da nossa programação. O Thiago Daniel, pelo chat, doutora, diz aqui: quanto tempo o vírus sobrevive na pele? Por exemplo, eu coloco a mão no local que está infectado. Não sei, né? Não tem como descobrir de outra maneira. Quanto tempo o vírus dura na pele humana? Isso é uma coisa também que tem muita contradição, tá? As pessoas não conseguiram afirmar um tempo que possa ter certeza que esse vírus foi eliminado ou não da pele. O que a gente sabe é que se tu lavar essa pele em 20 segundos, fazendo uma higiene adequada das mãos, digamos, que é o caso que mais faz contato, 20 segundos tu elimina. E no uso do álcool gel, de 1 a 2 minutos também está eliminado. Agora, o vírus vivo não tem como afirmar se vai durar 2 horas, 3 horas, 2 dias. Então, é uma coisa que ainda é bastante contraditória, justamente por ser um vírus muito novo e ainda está em muito estudo em cima dele. Outra questão que chega pelo WhatsApp da PAN, a gente saindo um pouquinho desse assunto do coronavírus, Rodrigo Fontes pede para a doutora, por favor, falar um pouco sobre dermatite atópica. Eu tenho esse diagnóstico. Tá. Bom, dermatite atópica também é bastante comum, tá? Nessa época do ano, no inverno, se exacerba. É uma pele, para quem não conhece, fica bastante seca. Alguns pacientes, muito criança, têm dermatite atópica, cria como se fosse umas placas, assim, uma região avermelhada em região de dobras. Pode acontecer e o paciente cursa com eczema, com coceira. O paciente relata isso, tem muita coceira no corpo. Então, e essa época se exacerba bastante também. Então, o que a gente orienta muito o paciente que tem dermatite atópica? Primeiro, banhos mornos. Aí vocês vão me dizer, poxa, Fernanda, é inverno, eu não gosto, banho quente é super bom, relaxa, mas o paciente que tem dermatite atópica não pode tomar banho muito quente, não pode ficar muito tempo imerso em banheira, enfim, porque também acaba perdendo, né, hidratação da pele. E uma coisa muito importante, que esse paciente use hidratante, e não é hidratante aquele cheirosinho bonito que a gente compra, é hidratante formador de barreira, é aquele hidratante que geralmente não tem cheiro, ele é mais pegajoso, mas ele consegue hidratar mais o corpo, tá? E o ideal é que se passe esse hidratante, aí uma dica, nos primeiros 15 minutos depois que saiu do banho, que é quando a tua pele tem uma absorção maior. Então, aplica esse hidratante logo depois que sai do banho, que vai ter uma melhora do quadro aí. Claro que tem quadros de dermatite atópica que a gente precisa intervir de outras formas, mas de uma maneira geral, são essas as orientações que a gente dá aos pacientes. Outra pergunta que chega aqui. Boa noite, doutora. Psoríase pode ser fator de risco? A pergunta do Renato Faria. Para o coronavírus? Isso. A psoríase, na verdade, é uma doença autoimune que ela também cursa, como eu falei, com algumas placas no corpo. Algumas pessoas já devem ter visto umas placas meio prateadas, assim, parece que umas escamas de peixe, que algumas pessoas apresentam no cotovelo, outras no joelho, outras no couro cabeludo, outras na unha. Então são vários tipos diferentes de psoríase, mas a psoríase ela pode abrir, conforme o estágio que ela está da doença, algumas lesões na pele. E sim, a gente volta naquele básico que eu tinha dito, qualquer lesão na tua pele é uma maneira de transmissão também. Então não é porque o paciente tem psoríase, eu tenho uma doença de pele, que ele vai pegar o coronavírus. Não, mas ele também tem que se cuidar muito, porque se ele não tem uma solução, essa pele não está íntegra, é muito ruim, e qualquer coisa que ele encostar, obviamente ele pode ficar mais suscetível a pegar. Doutora, a Célia Maria pergunta: fazer caminhada em local aberto, sem ter ninguém por perto e usando máscara, é perigoso para que haja contaminação? Então, essa história do exercício com máscara ou sem máscara e tal, também é uma confusão, né? Eu já vi infectologista dizer uma coisa, daí outro infectologista diz outra, que ficam perguntando a questão de tu fazer caminhadas com máscara ou sem máscara, porque tem duas coisas aí, eu entendi os dois lados quando eu fui ouvir esses colegas falando. Obviamente, nós todos, quando estamos em algum local que tenha outras pessoas, devemos estar protegidos com a máscara. Mas um colega levantou uma questão muito
assim, pertinente e que eu também me convidou para raciocinar sobre isso. Eu acho que as pessoas têm que pensar. A máscara, ela tem um prazo de validade. Se tu umedecer essa máscara, ela já perde a validade dela, tanto que a gente pede que o paciente, ou enfim, as pessoas troquem essa máscara a cada 2 horas. No exercício físico, tu está correndo, obviamente a troca gasosa é maior, tu sua e essa máscara vai umedecer. Então, teoricamente, ela perde um pouco o efeito dela. Então, como é que a gente consegue orientar as pessoas? Isso é uma dúvida que eu tenho. Eu, Fernanda, hoje, quando eu fazer exercício físico, tenho ido com máscara por ser orientação na rua, procuro ir a locais que não tenham outras pessoas malhando. Se puder caminhar numa praça que às 7 da manhã não tenha gente, vai nesse horário para tu não ter contato com outras pessoas. Agora, essa questão também é uma pergunta que eu tenho, e como eu já vi pessoas de respeito no meio científico se manifestarem de formas diferentes, porque eu dou razão para os dois. Obviamente a gente tem que estar com a máscara, mas essa questão da máscara perder a validade dela, vamos colocar assim, quando está umedecida, também me preocupa. Então, infelizmente, não posso ajudar ela assim com o veredito, porque é uma dúvida que eu tenho, e é uma dúvida que eu vejo que no meio médico e no científico as pessoas também têm. O Michel Silva pergunta: o pernilongo, ele pode transmitir o vírus, né, o coronavírus, pelo fato de ele estar carregado com o sangue do ser humano contaminado? Olha, essa pergunta tu me pegou, realmente não tenho conhecimento para te responder. Eu nem sei se ele consegue lá, tá com um vírus no sangue, pegar o sangue e passar para outra pessoa. Realmente essa pergunta para mim é bem capciosa, eu não sei te responder, prefiro não responder se o pernilongo pode te trazer o coronavírus. Certo. Tem mais participação? Você participa pelo telefone 28709707, ao vivo também pelo nosso WhatsApp, mandando a sua pergunta para 931170620. Você entra aqui conosco para participar. A Cris Oliveira, ela vem, doutora, com uma pergunta mais também geral da área da dermatologia. Fernando, pergunte à doutora se quem tem, eu vou ler aqui, doutora, saber se eu pronunciei corretamente, alopecia areata. Certo? Por mais de 20 anos, se essa pessoa pode ser curada. Eu não sei o que é, aposto que muita gente não sabe. Eu gostaria que, além de responder, a senhora pudesse, senhora, né? Olha, eu chamando a doutora de senhora. Você, Fernanda, pudesse, por gentileza, explicar o que é a alopecia areata. Tá, a alopecia areata, eu vou explicar de uma forma bastante leiga para que os seus ouvintes entendam. É um tipo de calvície, de perda de cabelo que a gente tem no couro cabeludo de uma região só. Não sei se vocês já viram ou na internet ou algum amigo que tenha uma região bem como se fosse um círculozinho pelado, assim, no meio do cabelo. Do nada tem uma região que não... Às vezes tem pessoas que têm mais regiões com essas lesões, mas pode ser uma lesão única, assim, que não nasce cabelo, como se fosse uma clareira no meio da cabeça, tá? Isso é alopecia areata. É uma doença autoimune também. Tem alguns agravantes e algumas coisas que podem desencadear ela. A gente sempre faz uma bateria de exames para ver se esse paciente não tem algum distúrbio metabólico. E o que a gente sabe? Que tem como reverter, sim, respondendo a pergunta da tua ouvinte. A gente consegue tratar o paciente, consegue fazer com que reverta essa reversão do quadro de dar sede, conseguir fazer com que aquela região crie novamente ali o pelo e consiga ficar normalizada. Não quer dizer que tu não vai ter novamente uma nova lesão de alopecia areata. Pode acontecer e pode acontecer de não acontecer isso também. Então, o ideal é que a gente possa investigar, mas hoje em dia tem várias terapias, né, várias opções terapêuticas para que a gente possa tratar e ajudar esse paciente com alopecia areata a reverter o quadro. Mas acho que mais importante que isso até é tu procurar pesquisar o que pode ter desencadeado essa alopecia areata, se foi um estresse, se foi uma alteração metabólica, tireoide ou coisa assim, ou se daqui a pouco isso já é genético. Tem vários componentes aí que vale a pena tu investigar para muitas vezes tratar a doença de base ou a causa, para depois tratar a alopecia areata, ou concomitante, né? Sim. 28709707 é o telefone para participar. Alô? Alô? Quem fala? É o Ayrton. Oi, Ayrton, você tá bom? Tô bem, graças a Deus. Que bom, você fala de onde? De Macapá. Macapá, capital do Amapá. Isso, é Jovem Pan? É a Jovem Pan, estamos ao vivo.
Eu quero falar a respeito do medicamento que eu chamo o remédio do presidente, hidroxicloroquina ou é cloroquina, né? Uhum. Eu quero lhe falar com respeito à experiência que eu já tive com esse medicamento. Certo. Muita gente fala, mas eles nunca tomaram, não sabe qual é o efeito dela. Eu já sei muito bem que eu fiz o uso dela por 6 meses. Você fez pra quê? Pra malária? Isso, tratamento de malária, para malária. Certo. Deixa eu explicar no começo para ficar mais fácil você entender. Todo mundo entender. Faz exatamente 35 anos que eu estava no garimpo aqui do Baixo Amazonas. Uhum. Peguei malária. Aí meus amigos me trouxeram para o hospital aqui do Monte Dourado, hospital aqui, no hospital do SESC. Eu já não andava mais, a malária estava muito fraca. Quando eu chego no hospital, o médico estava sentado na porta do hospital, lá não tinha quase ninguém para atender, ele estava sentado. Quando ele me viu, a primeira coisa que ele falou: "Caboclo velho, você já está morto, falta só cair para enterrar. Puxa. Mas eu vou ver o que eu faço com você." Aí mandou subir, levou lá para a enfermaria, fez a prescrição do medicamento, eu não sabia o que era, que eu não entendi nem entendo nada de medicamento. Aí a enfermeira veio, 3 comprimidos de, eu não sei se é cloroquina ou se é hidroxicloroquina. Uhum. Não sei explicar qual era dos 2. 3 comprimidos, da primeira vez, tá? Quando eu tomei o comprimido, já começou a cabeça a rodar, eu já estava quase morto mesmo. Aí não consegui ficar acordado, só fiquei deitado na cama e dormi. Eu não acordei, já estava cheio de soro já no braço e tal. Aí, quando foi meia-noite, a enfermeira me acordou. 3 comprimidos de novo, o mesmo. Tá, dormi de novo. Quando foi de manhã, às 6 horas, de novo, 3 comprimidos. É tomar e dormir, é só tomar e dormir. Certo. Aí depois quando foi, passou um dia sem eu tomar, aí reduziu para 2 comprimidos. Depois reduziu para 1 comprimido. Eu passei 6 meses fazendo uso desse medicamento. Uhum. Um medicamento que eu chamo remédio do presidente, né? Ele indica tudo isso. Mas esse problema de dizer que ele fez mal ao coração, que ele fez mal para isso ou para aquilo, não. Ele me curou da malária. Não estou puxando o saco do presidente, que eu sou anti-Bolsonaro. Tá. Mas ele não me fez nenhum mal ao coração. Nada. Simplesmente ele me curou da malária. Ok. Agora se ele serve para essa epidemia, essa pandemia, isso eu não sei. Mas eu sei que para malária ele me curou bem. Tá aqui o relato de alguém que quase morreu, né, literalmente, aí da doença, e traz pra gente essa informação. Obrigado, viu, Ayrton? Nada. Eu vejo todo mundo falar cloroquina, mas nunca fez o uso, não sabe o que é. Me diz faz mal, diz não faz. Não, pra mim fez o bem, pra mim ele me curou da malária. Sem dúvida, sem dúvida. É. Valeu, meu caro. Um bom trabalho pra você. Valeu, um abraço. Muito bem, estamos aqui com a doutora Fernanda Nichelli, dermatologista, trazendo pra gente aqui vários assuntos a respeito da questão tanto do coronavírus e a pele, como também outras questões relacionadas à dermatologia. O Alex Santos, doutora Fernanda, pergunta assim: nesse frio, a pele do rosto arde bastante. Pergunte para a doutora o que fazer para que isso não aconteça. Provavelmente, claro que a baixa temperatura, ela sensibiliza mais a pele, mas esse deve ser um paciente que tem a pele já mais sensível para estar reagindo com o frio. Então, o ideal é o quê? Isso se ele não for um paciente que, fora a pele sensível, ainda possa ter o que a gente chama de rosácea, que é uma doença crônica, que aqui deixa a pessoa vermelha, sabe? Aquelas pessoas que entram no frio ou no calor ou bebe alguma coisa, troca de temperatura, bebe alguma coisa, come alguma coisa apimentada, ficam vermelhas, assim, sobe um vermelhão no rosto. Então isso também deixa a pele um pouco mais sensível, e essas pessoas sofrem com frio. Então eu não sei, obviamente, se é o caso do ouvinte, que ele tenha a rosácea ou tem a pele mais sensível. O ideal é hidratar. Pacientes que têm rosácea, a gente tem tratamento específico, muitos fazem uso de antibiótico, seja tópico, seja via oral, mas existe tratamento sim, e tem como melhorar essa questão da pele estar ficando mais
sensível ao frio, para que fique um pouco mais resistente, enfim. Muito bem. Só para explicar para o pessoal, a gente tem um intervalo da 1h30, mas a gente está fora, né, da rede, vai soltar aqui no... Vamos fazer normal, né? O pessoal tá falando que nós estamos com algum probleminha de transmissão pela rede, nós estamos restabelecendo, nossa engenharia já está aqui atuando. 1h31 da manhã, a gente vai restabelecer o sinal. Para quem tá comigo aqui na linha, segura um minutinho, doutora, também é mais um break, 2 minutinhos, a gente volta já. Muito bem, 1h31, nós continuamos aqui ao vivo pela internet, né, com as milhares de pessoas que estão nos assistindo agora pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Twitter e pela Panflix. Doutora, eu já vou pegar uma ligação aqui, que tem mais gente para falar, mas o Newton Garcia perguntou assim: Fernando, pergunte o que ela acha da terapia de rejuvenescimento com GH. O que é isso? Tá, vamos lá. Esse é o famoso hormônio do crescimento. Ah, é verdade. Fernando, em primeiro lugar, assim, eu não sou endocrinologista, não sou nutróloga, não tenho formação para falar sobre hormônios, tá? Mas eu acredito assim, se o teu ouvinte está perguntando porque ele ouviu falar sobre isso, o ideal é que para qualquer terapia hormonal se procure um médico habilitado nisso, atualizado nessa área, que realmente vai te explicar os prós e os contras. Toda terapia hormonal pode ser muito benéfica, sim, mas não são todos os pacientes que podem se beneficiar dela, e existem riscos também, que eu acho que é o mais importante, o paciente saber quais são os riscos que ele está submetido quando ele faz uma terapia hormonal. E não é simplesmente usar o GH, existe uma dose que pode ser usada, que eu nem sei qual é, porque eu não trabalho com isso, mas que médicos competentíssimos na área, que lidam com hormonioterapia, podem ajudar e explicar. E, acima de tudo, assim, perguntar quais são os riscos aos quais tu está se submetendo quando se faz uma terapia hormonal, tanto com GH, com qualquer outro tipo de hormônio. E isso vale para as mulheres também que fazem terapia hormonal. Muito bem. Doutora, tem muitas outras perguntas chegando. A gente... a gente vai voltar aqui para a rede juntos, né, a partir de agora, e aí eu trago todas essas participações também para quem está conosco aqui na linha. Tamo junto na Pan. 1h34 da madrugada desta terça-feira, nós estamos aqui no Tamo Junto na Pan. Se você chegou agora, quem está ao meu lado na tela é a doutora Fernanda Nichelli, médica dermatologista, que está tirando aqui dezenas de dúvidas dos nossos internautas, dos nossos ouvintes, dos nossos telespectadores. E tem gente para falar agora com a gente também pelo telefone. Alô? Alô? Quem fala? É Antônio, São Paulo. Ô Antônio, você tá bem? Tudo bem. Que legal. Antônio, manda ver aí. Então, eu queria que você perguntasse para a doutora. A minha esposa, ela é massagista, né? Uhum. E ela usa um hidratante tradicional. Sim. Para fazer massagem. E o que está ocorrendo, ela está tendo uma alergia na mão. Será que é esse hidratante que ela usa em excesso? Porque ela faz várias massagens, ela tem carteira de cliente. Sim. O hidratante em excesso dá alergia na mão? Eu queria ter essa dúvida. E aí, doutora? O que eu acho, assim, não deve ser o hidratante que está dando, o componente hidratante da fórmula que está dando alergia a ela. O que eu vejo é que muitas massoterapeutas, enfim, massagistas que lidam com cremes, têm ativos nesses cremes que são mais fortes, muitas vezes para tentar ativar a circulação, né, da cliente dela, no fim. É uma coisa muito comum que eu vejo que as massagistas usam, é um ativo chamado nicotinato de metila, que ele deixa a pele um pouco mais aquecida, mais vermelha, dá faz uns sinais ali um pouco mais de aquecer o local e de aumentar a circulação. E ele é altamente, assim, alérgeno, vamos dizer. Até os pacientes fazem muita alergia a isso. Fora que elas usam no creme, às vezes, cafeína, castanha da Índia, coisas que são mais fortes. Então, esses ativos que podem estar dando alergia na tua esposa. Ok, obrigado, doutora. Obrigado, meu amigo. Um grande abraço. Obrigado Um abraço, tchau.
pela atenção. Você participa pelo 2870-9707. Doutora, o Marlon Freitas diz assim: eu tenho algumas cicatrizes de acne há muitos anos. Quais os tratamentos disponíveis hoje? Já tenho 35 anos. Olha, Marlon, hoje na área da medicina estética, que é onde eu mais atuo, meu dia a dia, tem uma infinidade de tratamentos. O que precisa é a gente definir o teu tipo de cicatriz, porque existem alguns tipos de cicatriz de acne e dependendo do tipo de cicatriz que tu tem, a gente vai orientar o tratamento. Mas assim, funciona muito bem laser fracionado, radiofrequência microagulhada, bioestimulador de colágeno. Se essa cicatriz for aquela muito funda, que parece que tem como se fosse um efeito Capitonê, como se tivesse alguma coisinha puxando para baixo, a gente pode lançar mão até de uma técnica chamada subcision. Então, existem vários tipos de tratamento que podem ser feitos, mas o importante para ter sucesso nesse tratamento é que seja feito um diagnóstico correto do teu tipo de cicatriz para que a gente possa orientar o tratamento que melhor vai adequar para o teu caso e vai te trazer um resultado bom. Também aqui outra participação do nosso ouvinte, o Fernando Carneiro. A idade está chegando e as rugas no rosto também, doutor. O uso de hidratantes restaura a pele? Bom, isso acontece para todo mundo. Eu sempre brinco com minhas pacientes, elas entram na clínica e dizem: ai, doutora, eu estou envelhecendo. Eu sempre digo assim: que bom que tu está envelhecendo, porque a nossa outra opção é muito ruim, né? Porque ou envelhece ou morre. Então, assim, o ideal é a gente envelhecer e morrer aí o mais jovem que puder. Mas o que eu digo assim, o creme sozinho, ele não consegue manter um aspecto 100% rejuvenescido. Rejuvenescimento no rosto de uma pessoa, de uma mulher ou de um homem, geralmente é um conjunto de tratamento. Eu associo muitos tratamentos para que de uma forma natural a gente tenha um resultado bacana. Então, só o creme ele não tem esse poder. O creme tem o poder de deixar a tua pele com uma aparência bonita, hidratada. Mas pode ter certeza que uma pele que tem uma aparência bonita, ela deve ter algum procedimento por trás ali, a mais do que só o uso do creme. O Wilzito mandou aqui: esses cremes ultra caros, como por exemplo aqueles com vitamina C pura, funcionam? Reduzem rugas mesmo? Tá, então assim, olha, eu sempre digo, essa história de creme caro não quer dizer, não é chancela para dizer que ele é eficaz, tá? Tem muito creme caro que não tem eficácia comprovada, assim como tem a pomada da farmácia, que muitas vezes lá é derivado de um ácido retinóico, uma coisa assim, e ela tem uma eficácia muito boa, porque tem estudo científico que embasa aquilo ali. Então, o creme caro não chancela nada para dizer que vai tirar a ruga ou não. Eu acho que o que chancela realmente, né, a veracidade de um tratamento e a chance do sucesso de um tratamento é um carimbo médico por trás da tua receita, porque ele vai te dar ali, né, ou deveria, através de estudos científicos, ativos que realmente vão atuar na tua pele e vão te ajudar na questão do rejuvenescimento. A Maria Elizabeth Freitas, por favor, falar um pouco de micose em unhas. Quais os tipos de tratamento para curar? Essa é uma coisa que afeta muita gente, é um negócio chato, né, doutora? É verdade, assim, e é um negócio chato, usando a tua palavra, agora a tua frase, para tratar também. Meus termos não são nada clínicos. Mas eu peguei a onda agora contigo aqui, vamos lá. Mas assim, o que acontece? Micose de unha demora muito para tratar, tem que ter paciência. Eu digo para os meus pacientes, tem tratamento tópico, algumas a gente usa ou esmaltes ou pomadas na região e tratamento via oral também, mas é muito importante que esse tratamento via oral, que hoje ao meu ver é o mais eficaz, porque os fungos ficaram mais resistentes, isso é uma verdade. Muitas vezes um tratamento de fungo de unha de mão, por exemplo, leva 6 meses para tratar, e um fungo de unha de pé a gente pode levar 1 ano tratando esse paciente. Então, assim, a gente faz tratamento via oral, mas é importante, muito importante, que esse tratamento via oral seja com acompanhamento médico, porque a gente tem que fazer exame de sangue para ver como é que está o fígado, porque o metabolismo dessas medicações é hepático, a excreção é pelo fígado, para vocês entenderem. Então a gente precisa fazer exames de sangue para poder administrar uma medicação correta que de fato vá matar o fungo. E uma outra coisa assim que é muito comum, o paciente acha que às vezes quando está fazendo tratamento e sumiu da unha, aparentemente tu olha para a unha do pé e parece que sumiu o fungo. A gente ainda leva mais alguns meses de tratamento. Aí o médico tem que ser muito incisivo. O paciente diz: não, eu estou curado, não quero mais fazer tratamento, que sumiu. Só que a gente tem que lembrar que tem que tratar lá
a matriz unguial, tudo, e orientar esse paciente que ainda estenda um pouco mais esse tratamento depois que aparentemente já está curado. Doutor, o Heraldo Júnior pergunta: tenho 22 anos, tive catapora forte, depois de uns 60 dias ainda tenho manchas escuras pelo corpo. O que eu posso fazer? Bom, qualquer problema que a gente tem na pele, não qualquer, mas assim, uma catapora, ou uma espinha que tu esprema, ou uma queimadura às vezes que tu faça, ou arranhou, machucou, e fica aquele vermelhão por algum tempo, muitas vezes a gente encontra nessas manchas vermelhas ou acastanhadas que a gente chama de hipercromia pós-inflamatória, que é uma reação que tu teve depois de uma lesão local ali, uma inflamação local. Muitas vezes essa hipercromia ela consegue se resolver sozinha, outras vezes não, a gente tem que atuar e tem que cuidar um pouco, porque catapora muitas vezes não deixa só mancha, ela pode deixar uma cicatriz também, então o ideal também é que seja avaliado isso, mas existe, em alguns casos de hipercromia pós-inflamatória, há uma resolução até espontânea do quadro. Aqui uma outra pergunta, o Luiz Edson Damas mandou, eu não sei se é relativo à dermatologia mesmo, mas enfim, ele diz que talvez com otorrino, né? Mas ele diz que tem uma coceira muito forte em um ouvido só em um não produz cera. Isso seria uma coisa mais dermatológica ou para a área da otorrino mesmo, doutora? Isso aí eu vou ter que deixar para o meu colega otorrino, porque ele vai ter que fazer um exame minucioso, pode ser uma série de coisas, pode ser fungo, pode ser até um objeto estranho, às vezes, um corpo estranho que pode estar alojado ali e está irritando, mas quem está apto a fazer esse tipo de exame, e tem otoscópio, tudo, é o colega otorrino. A Emma Mary Janes, de uma maneira direta, pergunta: doutora, cigarro faz mal para a pele? Essa eu posso responder direto, faz muito mal. Sim, ponto. Muito, sim. Assim, eu falo com meus pacientes, eu acho que o médico, o papel nós médicos é entender e tentar ajudar nossos pacientes. E eu entendo quando o paciente me diz: Fernanda, eu não consigo parar de fumar. Já tentaram tudo e não conseguem. Então, assim, fato, tá? O cigarro, ele faz mal para a pele, por quê? Mas por que é a fumaça? Não. O que acontece? A nicotina, quando tu absorve a nicotina no teu corpo, de uma maneira mais leiga, ela dificulta a tua microcirculação superficial. Sabe esses vasinhos que nutrem a tua pele? Eles ficam bem, vamos dizer assim, comprometidos para o fumante. Então, sim, o cigarro, ele atua diretamente no envelhecimento, mas a gente tem que entender, assim, tem pacientes que não conseguem largar o cigarro, então a gente tenta, por outras maneiras, aí, estimular colágeno, fazer com que, né, nós consigamos, de outras maneiras, combater o envelhecimento, mas ele é um inimigo, assim, diário que a gente enfrenta. Doutora, estudos americanos afirmaram recentemente que a luz do sol seria capaz de destruir o coronavírus mais rapidamente. Tem algum fundamento nisso? Você tem conhecimento de alguma coisa nisso? Ou se sim, a vitamina D faz sentido então para derrubar o coronavírus? Isso é uma coisa assim, sabe que me assusta, assim, ainda mais em época de internet, essas fake news bombando, porque todo mundo é um pouco cientista, né? Opa. E aí é muito fácil, assim, a gente lê às vezes, estudo científico tal comprovou. Aí tu vai procurar que estudo científico foi esse, se foi realmente um estudo científico sério que eu digo, é cientificamente sério, e a gente vê que não. Em primeiro lugar, não tem nada que diga que o sol mata o coronavírus, senão estava todo mundo torrando o dia inteiro no sol. Né? Não tem nada cientificamente que possa nos embasar isso, pelo menos nenhuma autoridade médica conseguiu ainda declarar isso. A relação da vitamina D é uma coisa que deu uma polêmica muito grande, até porque o nosso presidente acabou diminuindo aí uma época ele diminuiu os impostos relativos à vitamina D e o pessoal achou que tomando vitamina D ia ficar imune ao coronavírus. Isso é bem importante dizer que também não tem nada em literatura, em estudo científico que comprove que o uso da vitamina D, o aumento da vitamina D sanguínea te proteja contra o coronavírus. O que a gente sabe é que
Sim, existem receptores no organismo da gente, no sistema imunológico, que tem receptor para a vitamina D. Mas daí eu poder afirmar que essa vitamina D vai aumentar meu sistema imune contra o coronavírus é uma outra afirmação que não deve ser feita. A gente não tem aí, as sociedades já se manifestaram, né, médicas a respeito do assunto e foram bem claras quando disseram isso. E aqui eu estou dizendo, principalmente na área que eu atuo, a vitamina D é muito importante para o corpo humano, ponto. Tá? Tem que estar em níveis sanguíneos bons para tudo. Agora, não se pode dizer que a vitamina D, ela combate ou deixa, vamos dizer assim, te protege contra o coronavírus. Para finalizar, doutora Fernanda, a Daniele perguntou aqui, aliás, muitas pessoas elogiando, perguntando se a doutora é de verdade. Ela é de verdade, gente. Ela é de verdade, sim. Ela está aqui conosco ao vivo. Pergunte para a doutora quais alimentos ou vitaminas consumir para ter uma pele e cabelos bonitos iguais aos seus. Opa! Qual que é a dica Vamos de lá, ouro? então, assim, alimentos, tá? É muito importante uma alimentação saudável. Daí, quando falar isso é muito vago, né? Porque hoje em dia a gente vê tanta coisa de alimentação saudável, vê aquela historinha do biscoitinho, do blueberry, que vem não sei da onde. Eu vou dizer para vocês que eu não acredito nisso e nem pratico isso. A verdade é que, claro, de vez em quando eu podendo comer alguma coisa diferente, eu como, mas a minha criação, e ainda é assim, eu sou gaúcha, né? Então eu como arroz, feijão e carne. Eu amo carne vermelha. Tá, respeito os vegetarianos, claro, tem vários pacientes que são vegetarianos e eu tento balancear daí a proteína deles de outra forma, porque proteína é muito importante para a pele, tá? Quem não come carne vermelha, por isso que eu tô dando essa explanação aqui, Sim. Ou não come nenhum tipo de carne, deve repor proteína de outras formas, com outras fontes, porque para a tua pele, para a tua elasticidade, a questão de flacidez de pele, a proteína é muito importante. Então, assim, comendo comida, arroz, feijão, salada, carne, quando for, né, que tem alcance de todos, aí quando puderem comer, não precisa gastar horrores no supermercado, ninguém fica bonito comendo a planta que veio não sei da onde, não existe isso. Acho que o estilo de vida saudável, e aí entra o quê? Beber bastante água. Gente, água eu costumo dizer que é o cosmético mais barato que existe. Qualquer um consegue um copo de água. Se você entrar num restaurante e pedir um copo de água, eles te dão. Então, tomando bastante água, tu vai conseguir te hidratar e comendo adequadamente, tá? Não fazendo aqueles estragos de comer muita gordura, de beber, tudo que é excesso, eu sou contra. Álcool em excesso, bebida em excesso, agora dieta em excesso eu também sou contra. Eu acho que o teu organismo precisa de vitaminas, tu precisa te divertir, quer de vez em quando beber um pouquinho, não tem problema, mas é compensação, né? O corpo humano trabalha assim, para ter cabelo bonito, para ter pele bonita. Eu acho que tu tem que ter um médico para chamar de tua confiança, né? Eu sempre falo isso para meus pacientes. Acho que a relação entre médico e paciente é uma coisa muito verdadeira, e tentar te adequar ao paciente, à realidade dela. Ah, doutor, eu gosto de tomar sol. Bom, então vamos lá, vou adaptar a tua, não é o que eu quero que tu faça, é o que tu pode fazer por ti. Então é isso, assim, são as dicas que eu posso dar para tuas ouvintes aí. Muito bem, doutora. Quando fala da água, de fato, a água é fundamental, né? No latim, né? Aqua fons vitae, e água é fonte de vida. Né? Fonte de vida, isso aí. Renova células, ajuda, né, nesse processo celular, que é a base da base da base do corpo humano, e isso realmente é muito importante. E, é simples, é barato, né? Pois é, e ajuda demais. Só que quando a gente brinca assim, a dica pra vida, beba água, é verdade mesmo. Doutora, muito obrigado. Só uma última dúvida, tem uma ouvinte nossa que participou aqui, falou que as pessoas tomam sol errado, que tem que tomar o sol do meio-dia, que esse sol de manhã não é bom, nem do final da tarde, só tem que passar óleo de coco no corpo, bloqueador solar, como é que é? O bloqueador, né? Bronzeador é um termo errado, né? Não funciona, o negócio é passar óleo de coco e sair no meio-dia do sol. Gente do céu, isso é uma pegadinha, né? Pra não dormir hoje de noite, é isso? Então, pois é, eu adoraria que fosse, mas a gente já ouviu isso aqui. Então isso não existe, né? Tá, então vamos lá, assim, olha, isso é sério agora que a gente vai falar mesmo, porque tem pessoas que afirmam isso. Eu acho que seria até uma iatrogenia da minha parte dizer que eu acho um total absurdo isso. Uma pessoa que se expõe, o nosso país hoje,
tem uma incidência de câncer de pele altíssimo, mata e mata muito no país. Então, nós expomos os nossos, né, pacientes ou as pessoas no sol sem proteção solar, tu estás condenando aquela pessoa a muito provavelmente ter um câncer de pele e talvez morrer daquilo. Então não é uma coisa que se deva fazer em hipótese nenhuma. Eu gosto de tomar um solzinho. Bom, tu gosta de tomar um sol, tu vai usar então um filtro solar, um bom chapéu, uma roupa com proteção. Agora, tu ires para o sol, tu tem que estar assumindo que tu está indo em direção a um câncer de pele, tá enxergando ele ali na frente, está caminhando em direção a ele. E mata mesmo. Acho que as pessoas têm que ter essa consciência. É uma coisa muito séria, a gente brinca sobre muita coisa, eu oriento muito beleza, a gente fala, a pessoa não quer tomar sol porque não quer ficar com ruga, mas antes que isso, né, tem que pensar no câncer de pele. Eu sou médica, né, antes de qualquer coisa, gente. Então eu não posso deixar de orientar vocês quanto a isso, tá? E não existe essa história de que tem que tomar sol do meio-dia com óleo de coco, tu vai conseguir no máximo um câncer de pele, no mínimo até, um câncer de pele, uma pele envelhecida, problemas até nos olhos, ficar no sol do meio-dia lá, exposta dessa forma, eu acho que é uma coisa totalmente sem necessidade. Então, muito cuidado com essas orientações, ao meu ver, assim, desculpa até a palavra, mas meio malucas que a gente vê na internet, que pessoas, muitas vezes, sem um estudo devido, acreditam nas suas crenças e querem que as pessoas entendam aquilo ali. Eu sempre oriento, assim, que procure médicos de confiança e que, de fato, as tuas ideias vão de encontro com esse médico. Eu jamais vou dizer para um paciente meu ficar torrando no sol do meio-dia com óleo de coco no corpo, porque isso aí é a mesma coisa que está condenando o meu paciente à morte, né? Pois é, sem dúvida. A gente tem que prestar muita atenção de onde nós pegamos as informações, gente. Isso eu digo e repito. Doutora Fernanda, tem algum contato de Instagram onde a pessoa pode acompanhar o seu trabalho para conhecer melhor? Sim, meu Instagram é @DRA, que é a abreviatura de doutora, Fernanda Nichelli. Nichelli se escreve Nichelle, né? Com N de navio. E 2 L's. E por ali Oi? E 2 L's. E 2 L's. Por ali eu tenho contato com várias pessoas. Se alguém ficou com alguma dúvida, pode me escrever sempre que eu possa. Eu mesma entro ali, respondo a todo mundo aí que ficou com alguma dúvida. Eu vou ter o maior prazer de ajudar os teus ouvintes. Vocês querem ter uma ideia? Acabei de seguir a doutora aqui, mais de 50 mil inscritos, seguidores, seguido por, já apareceu de primeira aqui, Adriane Galisteu. Pensando que a doutora sabe o que está falando, sabe como cuidar das pessoas, e é muito importante isso. Doutora, muito obrigado. Eu estendi o tempo aqui porque as perguntas não pararam de chegar e não param de chegar, né? Espero que volte quando quiser. E a minha última pergunta: é Grêmio ou é Inter? Grêmio, Deus livre, se eu falo que eu sou Inter, meu pai me deserda. Fizeram essa pergunta, Grêmio, eu tinha que Grêmio. fazer. Maravilha, Grêmio e um steak assado no capricho. Isso, uma hora vocês venham aqui para Porto Alegre, que são meus convidados, tá bom? Muito bem, obrigado, doutora. Um abraço, boa noite para todos vocês. Até. Vamos para o aeroporto.